Na comparação mensal, a intenção de consumo das famílias, ICF, apresentou em setembro uma leve melhora. Contudo, na comparação com o mesmo período do ano passado, a confiança das famílias sofreu uma queda. Segundo a pesquisa produzida pela Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, a intenção de consumo das famílias apresentou elevação de 2,3%, totalizando 126,2 pontos na comparação com o mês imediatamente anterior e recuo de 7% em relação a setembro de 2012. Ainda na tabela, vemos que todos os componentes relacionados ao mercado de trabalho e ao consumo apresentaram variações positivas. Isso não ocorria desde dezembro de 2012. Contudo, na comparação anual, a ICF apresentou variação negativa de menos 7%, puxada por todos os componentes da pesquisa na mesma base de comparação. Isso se deu por quais fatores? Se deu principalmente por uma base de comparação mais fraca, visto que nos últimos meses nós tivemos uma queda do ICF, então essa base mais fraca proporcionou essa alta do ICF agora no mês de setembro. O segundo ponto é um alívio pontual da inflação. Nós tivemos agora um resultado mais favorável para a inflação nesses últimos 2 meses, principalmente, e isso, de certo ponto, proporciona um menor comprometimento da renda para as famílias e, consequentemente, isso faz com que as famílias se sintam mais confiantes em relação à sua renda e em relação ao consumo. E o terceiro ponto é a própria medida de estímulo do governo, como Minha Casa Melhor, onde fez com que famílias estivessem mais dispostas a consumir bens duráveis. Tanto é que o item Momentos para Duráveis mostrou um crescimento de 5,4%. No entanto, esse resultado na comparação mensal não foi suficiente para levar a intenção de consumo das famílias ao patamar do ano passado. Tanto é que nós tivemos uma queda na variação anual. Por quê? Porque além do que a gente ter tido esses resultados favoráveis agora em setembro, a gente ainda tem um custo do crédito mais caro, ou seja, aumento de taxa de juros dificultou a aquisição de crédito, e ao mesmo tempo a economia andando a um ritmo mais fraca, isso faz com que as famílias se sintam menos otimistas em relação ao emprego e à renda. Então, mesmo que nós tenhamos um resultado mais favorável agora em setembro, nós ainda estamos num patamar abaixo do que nós tínhamos em termos de intenção de consumo do ano passado. Por faixas de renda, vemos que em setembro o resultado do índice na comparação mensal foi sustentado principalmente pelo aumento da confiança das famílias com renda até 10 salários mínimos, alcançando 2,6%. As famílias com renda acima de 10 salários mínimos apresentaram variação positiva de 0,8%. O índice das famílias mais ricas encontra-se em 127,4 pontos, o das demais em 126,1 pontos. Na mesma base comparativa, os dados regionais revelaram que o avanço do índice nacional foi puxado principalmente pelas capitais do Nordeste e do Norte. Elas registraram, respectivamente, variações positivas de 4,6% e 4,2%. Diante desses números, como deve se comportar a intenção de consumo das famílias até o final do ano? E como o indicador vai refletir no volume das vendas do varejo? Esperamos um resultado em torno de 5,4% das vendas do comércio no segundo semestre e o comércio em 2013 deve fechar com um crescimento em torno de 4,2%. Isso se dá principalmente por alguns fatores. Esperamos uma estabilidade na inadimplência daqui para frente. As famílias vieram no nível de endividamento e inadimplência num patamar um pouco mais alto no início do ano e elas vêm se desalavancando ao longo desses meses e isso favorece em termos de inadimplência e endividamento. Ao mesmo tempo, esperamos um cenário mais favorável para a inflação. Esse cenário agora, de agosto e setembro, de um alívio mais pontual da inflação, pode se manter ao longo dos próximos meses. Então, provavelmente não teremos um cenário de inflação tão forte como tivemos no primeiro semestre. E, ao mesmo tempo, não esperamos mais uma alta mais forte de taxa de juros. Esse cenário mais favorável para a economia pode fazer com que tenhamos um crescimento das vendas do comércio em torno de 4,2% e isso também vai favorecer a confiança das famílias e, consequentemente, a intenção de consumo.